Louvado seja o nome do Senhor, pela bondade e fidelidade do Deus, pelo que o Senhor, meus irmãos, pela graça dele estarmos aqui reunidos em nome dele, mais uma vez para cultuar a ele, e nesta oportunidade estarmos aqui celebrando a ceia do Senhor, este que é um memorial da Igreja do Senhor, ordenança de Cristo para a sua igreja, amém? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, já foi lido o texto, vamos, meus irmãos, creio que trabalharemos hoje até o versículo 17 e vamos ler então aqui só a parte em que a gente vai trabalhar para ficar bem mais lembrado na mente dos irmãos, bem mais vivo, amém? Então vamos ler a partir do versículo 5, nós paramos no capítulo 4, no versículo 4, vamos aqui dar início a partir do verso 5, para que a gente possa estar bem memorizado e assim nós darmos continuidade à exposição da palavra do Senhor. Versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida e por causa da justiça. Mas o Espírito é vida e por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Por enquanto, até aqui. Vamos fazer uma breve oração, em seguida a gente inicia a exposição, amém? Soberano Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por este primeiro momento, Senhor, em que louvamos o Teu nome. Que o Senhor tenha recebido nossos louvores, essa primeira parte do culto. Meu Deus, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo, Senhor, venha sobre nós, nos trazendo iluminação à nossa mente, para que possamos, Senhor, estarmos cativos, que a nossa mente esteja sendo nesse momento, Pai, pela ação do Espírito Santo, desconectada, desligada de quem está ao nosso lado, com as preocupações do amanhã. Em nome de Jesus, meu Deus, para que a Tua palavra venha, meu Deus, encontrar lugar e espaço no nosso ser, nos transformando, nos moldando, trazendo através dessa palavra esperança para a Tua igreja, Senhor, para que o corpo de Cristo, a Tua igreja, seja fortalecida e que possamos frutificar para a glória do Teu santo nome. É assim que eu te oro, pedindo a direção do Teu Espírito Santo, que o Senhor nos abençoe e seja glorificado em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Rapidamente aqui, irmãos, hoje nós temos ceia, temos aqui algumas atividades, então vamos aqui adiantar. Mas eu quero recapitular o que nós vimos domingo passado aqui, rápido, para que fique bem mais fresco, memorizado na mente dos irmãos. Vimos no versículo 1 de Romanos 8, domingo passado, que não há mais condenação. Porque não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a condenação da lei para a morte, pelo fato de que não conseguia se cumprir suas exigências, as exigências da lei, Jesus Cristo a cumpriu graciosamente em nosso lugar, ou as cumpriu graciosamente em nosso lugar. É o que o apóstolo Paulo, meus irmãos, tem apresentado
que nós temos visto no apanhado dos capítulos que até então foram trabalhados, o que Paulo tem nos mostrado, o que ele tem mostrado é a falibilidade dos homens, a fraqueza, a limitação dos homens e a total graça de Deus para com seus eleitos. Nós temos visto, pelos capítulos já apresentados, a limitação do homem em não cumprir a lei, em não agradar ao Senhor, e temos visto a total ação de Deus entrando e favorecendo os homens. É o que nós temos visto até então. Veja que no versículo 2 nós também vimos que não somos ou não há mais escravidão pelo Espírito de vida de Deus que agora atua e opera em Deus, porque agora o Espírito da vida de Deus, por meio de Jesus que está em nós e nos livrou da lei do pecado. É o que nós encontramos no versículo 2, essa libertação desse estado de escravidão a qual os eleitos do Senhor, o qual vivia. No verso 3, diz que, porque aquilo que a lei não podia fazer, a lei não podia nos ajudar por causa da fraqueza da carne. A lei não podia nos justificar, apenas apontar ou evidenciar o pecado. É a função da lei. Ela não tinha essa condição de nos justificar, mas de apontar o pecado. E nós vimos que Paulo, então, faz uso aqui, dizendo que se não fosse a lei, ele não teria conhecido, que cobiçar era pecado, ilustrando a utilidade da lei. A lei não podia nos justificar, apenas apontar, evidenciar o pecado. Sendo assim, Deus, de maneira graciosa, interveio enviando o seu Filho, e na carne, Jesus condenou o pecado, é o que nós vimos aqui no versículo 4. Nós vimos que Deus envia Cristo e que na carne de Cristo ele condena então o pecado dos eleitos do Senhor. Nós notamos que há uma exigência no versículo 4 e essa exigência que Cristo cumpriu em cumprir a lei, para a partir de então nós não viver mais escravo da carne, ou seja, sob a força do pecado, mas segundo o Espírito. Foi o que Paulo nos declarou aqui no versículo 4. Havia uma exigência que nós não conseguíamos cumprir. Deus então interveio, envia Jesus para que ele então morresse, para que ele então cumprisse toda a lei, morresse e pagasse esta dívida em nosso lugar, para que toda a exigência da lei que não podíamos cumprir em Cristo fosse cumprida. E aqui um detalhe muito importante, irmãos, eu mencionei domingo passado, quero frisar aqui novamente, que é a importância de nós compreendermos acerca da lei e Cristo. É muito importante nós entendermos isso, porque alguns entendem que hoje, por nós vivemos na graça, por nós vivemos alcançados por Cristo, nós não podemos mais olhar para a lei, entendendo que a lei ela tem sua utilidade. E isso não é verdade. Então vamos lá. Quando Cristo morreu, morremos com Ele. Ao cumprir a lei, Cristo, ao cumprir a lei, cumprimos a lei nele. Isso absolutamente não significa que a lei foi revogada para nós, que ela não tem mais valor, que não precisamos mais observar a lei. E veja que no versículo 7, no versículo 12, melhor dizendo, Paulo diz que assim, do capítulo 7, versículo 12 do capítulo 7, assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, para que a gente entenda, irmãos, que hoje, ao desfrutarmos da graça do Senhor, da eternidade, mas observar a lei, no sentido de entender que ela nos aponta para devemos cumprir deveres morais, mas não pesa mais sobre nós a obrigação de cumprir ela para a salvação. É isso que nós aprendemos, inclusive, eu mencionei aqui domingo passado. Mas olhar a lei, como por exemplo o apóstolo Paulo aponta aqui, se não fosse por meio da lei, ele não compreenderia que o que era pecado. Ele não tinha
dicção, essa compreensão do que era pecado, porque a lei, ela aponta o pecado. Então é importante que nós entendamos e consigamos ter essa definição bem clara acerca da lei e acerca da obra de Cristo. As exigências da lei foi cumprida nele, em Cristo, porque estávamos nele, isto é, simbolicamente na morte na cruz. Estávamos nele, isto é, simbolicamente na cruz, na morte da cruz com Cristo, e os preceitos da lei se cumpriram em nós, porque simbolicamente nós estávamos com Cristo na cruz, então os preceitos da lei também se cumpriram em nós. Que andamos, ou seja, que vivemos segundo o Espírito e não mais segundo a carne, mas numa nova dimensão espiritual, é o que nós vamos ver a partir de agora. Então, entenda a obra majestosa, grandiosa, excelsa, sublime, que Deus, através de Cristo, opera e através do Espírito Santo é aplicado em nós, de que nós estávamos, meus irmãos, totalmente incapazes de cumprir a lei. Jesus vem, cumpre em nosso lugar, e nós temos esse privilégio e desfrutamos desta bondade, desta graça da parte do Senhor. Já vimos como o Pai enviou o Filho e como o Filho morreu em nosso lugar. Agora, examinaremos a obra do Espírito Santo em nós. Em primeiro lugar, o Espírito Santo nos liberta da escravidão, é o que nós vimos no versículo 2 do capítulo 8. Antes da obra de Cristo, dependia de nós mesmos atender ou cumprir a exigência da lei. Mas como vivíamos prisioneiros do pecado, e o salário do pecado é a morte, estávamos então o quê? Condenados. Mas agora, uma vez que o Espírito Santo, o Espírito da vida, habita em nós, na igreja, nos eleitos do Senhor, meus irmãos, somos livres não para desobedecer a lei, mas para cumprir. Obedecê-la na graça do Espírito Santo que habita e opera em nós. Isso aqui é importante, já tratando na perspectiva dessa vida entre a vida do Espírito, que nós é o que estamos trabalhando aqui, que no versículo 2 já nos aponta esta realidade, que o Espírito nos predispõe, que o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado, nós temos recebido da parte de Deus em Cristo as virtudes e as armas espirituais para lutarmos contra as tentações e vencê-las. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, o Espírito nos predispõe para a santidade, é o que está aqui dos versículos 5 até o versículo 8. Há uma ação que nos predispõe a praticarmos e termos uma vida santa. Veja o que está dito aqui nos versículos 5 a 8. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Estes versículos nos apresentam o que temos visto até agora. E com mais propriedade, com mais riqueza de detalhes, esse campo de conflito entre carne e espírito. Essa dificuldade que a carne humana tinha em cumprir as exigências da lei, e a necessidade ou a ordenança de nos enchermos, de buscarmos as coisas do Espírito para então que viéssemos a agradar ao Senhor, cumprindo assim a sua lei. Essa dificuldade. No campo da carne, sem a presença do Espírito da vida, só opera as inclinações para o mal. É o que Paulo vem apresentando. Veja que
Oi, 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 som, oi, oi. Oi, oi, som, amém. Estão ouvindo bem? Amém. No campo da carne, sem a presença do Espírito da vida, só opera as inclinações para o mal. É o que Paulo vem apresentando. Veja que, irmãos, na carne, isto é, na pré ou na disposição dos homens, no gasto de suas energias, seu tempo, suas ocupações, suas atividades, não consegue se cumprir a lei, nem muito menos agradar ao Senhor. Porque, meus irmãos, as obras da carne não podem agradar ao Senhor. É o que nós temos lido aqui nesta noite. Sem a obra do Espírito Santo, convergindo ou convertendo as inclinações para o pecado do homem, levando, se não houver a ação do Espírito Santo, irmãos, convergindo, trazendo o homem nas suas ações pecaminosas, se não for a ação de Deus, trazendo este homem para perto dele, meus irmãos, não pode, de modo algum, o homem agradar ao Senhor. E aqui nós tiramos uma leitura importante de trazermos reflexão sobre ela, que os homens, a humanidade sem Cristo, se enganam ao achar que suas supostas boas obras são aceitas e agradam a Deus. É o que nós lemos aqui no versículo 8. Veja aí. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se a lei do Espírito de vida, a lei do Espírito, a ação, melhor dizendo, dos que se inclinam para a carne, não podem agradar ao Senhor, veja que, portanto, os que estão na carne não tem como agradar, como satisfazer ao Senhor. Só vai ser aceito e ser agradável ao Senhor se o Espírito de Cristo habitar e tiver, porque Ele cumpriu toda a exigência da lei, porque Ele satisfez, como foi louvado aqui no hino que os moravianos cantaram. Na verdade, esta expressão, ela parece um tanto dura, mas, meus irmãos, esta é uma realidade e esta é uma verdade, e o que nós temos aqui é a santidade de Deus confrontando os homens. Sejam santos, porque o vosso Deus é santo. Notamos aqui que duas forças antagônicas ou opostas operam no homem. É o que nós vemos aqui no versículo 5. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Porque quem vive na carne não pode agradar ao Senhor. E por que isso? Porque há uma tendência à rebeldia, há uma incapacidade de obediência e submissão à lei de Deus. É o que está no versículo 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. O homem natural, sem a ação de Deus, sem a ação do Espírito Santo, ele não almeja, ele não tem prazer, não tem nenhuma alegria nas coisas do Senhor. É preciso que haja Deus agindo para que o homem se aproxime do Senhor. Eu já citei como exemplo aqui, a maioria de nós, pelo menos aqueles que não tiveram o privilégio e a oportunidade de nascer no berço evangélico ali, os seus pais criando, educando na doutrina do Senhor. Nós, irmãos, se for perguntar aqui, a gente não nos imaginava aqui, a gente criticava, falava mal, nós não queríamos esse tipo de vida para nós, porque nós entendemos que é uma perca de tempo, que a gente está perdendo a nossa juventude, a nossa vida ao servir ao Senhor. Nós não queríamos, isso é a ação do homem natural, sem a presença do Espírito de Deus nele, agindo e operando, o levando e o conduzindo para o Senhor. O Salmo 122, que foi lido, o versículo 1, alegrei-me quando me disseram que vamos à casa do Senhor. Notamos nesse versículo que é uma alegria quando o povo de Deus, quando é dia do povo de Deus, se reunir em nome do Senhor para louvar, para o cultuar. Mas
essa alegria e essa ação de nós que estamos aqui, de nos reunir, é nos dada e movida pelo Espírito Santo de Deus. Caso contrário, nós não teríamos esta predisposição. É por isso que no segundo ponto aqui está dito que o Espírito ele nos predispõe. É a ação do Espírito Santo, é a obra do Espírito Santo. Concluímos, portanto, que a única maneira de agradar o Senhor é obedecendo a sua lei. E para que a gente possa entender um pouco melhor o que é essa inclinação da carne e do espírito, a inclinação é um pendor, um desejo forte que nos impulsiona e nos arrasta. O que é um pendor? Quem já viu aqui aqueles relógios arcaicos, né, antigão, que ele tem o que marca os segundos dele é um pêndulo, né? Se nós olharmos para aquela figura e tentamos entender o que é a inclinação, se está 100% alinhado, ele permanece parado, bem no centro. Mas se há uma inclinação para a esquerda ou para a direita, aquela ferramenta, ela então é inclinada de acordo com a tendência. Então, inclinação para a carne e inclinação para o espírito é o que nós estamos vendo aqui. A inclinação é um pendor, é um desejo forte que nos impulsiona e nos arrasta. Os que são dominados pela carne buscam agradar e satisfazer as vontades da carne, praticando as suas obras. E como não falar em obras, meus irmãos, obras da carne, as obras humanas, senão nos levarmos ao texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Vamos ver que as inclinações da carne, o que é que ela promove, o que é que ela traz. E em seguida a gente vai ver também os frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 19 diz: Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, a lista segue, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. É forte, mas é imprescindível nós entendermos isso, pregarmos isso e anunciarmos essa verdade. As obras da carne, a palavra condena, e elas estão listadas aqui. A lista é grande e veja que o versículo diz, olha, e coisas semelhantes a esta, porque poderia continuar citando aqui. Porventura, quem pratica esse tipo de obra, que são as obras da carne, podem agradar ao Senhor? É o que nós estamos vendo aqui. Essa militância entre a carne e o espírito, em que Paulo havia apontado aqui, mostrando que o homem pode até entender a necessidade de agradar, de satisfazer o Senhor, de querer fazer as coisas boas, mas a sua tendência, sem principalmente a ação de Deus, ou completamente sem a ação de Deus, não o leva a querer as coisas de Deus verdadeiramente. Veja as obras aqui, então, da carne. Para que dá a inclinação da carne? Em contrapartida, os que se inclinam para o Espírito, buscam as coisas do Espírito, nós vemos aí no versículo 22 e 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne. Lembra do que Paulo estava exemplificando aqui, que
na morte de Cristo, simbolicamente estávamos lá, crucificamos nossa carne com Ele, as tendências da nossa carne foram crucificadas lá com Ele, e recebemos o Espírito de Deus, que é o Espírito que nos dá vida, que nos traz essa vida em abundância. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, é a recomendação da palavra do Senhor. Essas coisas, irmãos, citadas agora, é o que nós devemos anelar, desejar e querer, meus irmãos. As coisas do Espírito, estar cheio das coisas do Espírito do Senhor. Em terceiro lugar, o Espírito Santo habita em nós. Nós encontramos aqui no versículo 9 ao versículo 11, que nos diz: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. O Espírito habita em nós, foi o que acabamos de ver. Por causa da obra de Cristo e da ação do Espírito Santo em nós, fomos feitos morada de Deus. Olha que privilégio gracioso. E a gente poderia citar aqui algumas passagens, mas é claro que o tempo não vai nos permitir, que vão fundamentar mais ainda essa ideia. 1 Coríntios 3,16, 6,19, 2 Coríntios 6,16, João, Evangelho de João 14,26, mas nós não nos vamos aqui nos ater a essas passagens agora. Fomos feitos morada de Deus, templos do Espírito Santo. É o que nós vimos aqui nestes versículos. Aquele que nem os céus, atente para isso, aquele que nem os céus podem conter sua glória, agora habita em nós, habita na igreja do Senhor. Agora aqui tem um detalhe importante. Isso se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. É o que nós lemos aqui. Nós temos aqui: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito habita em vocês. Se o Espírito Santo habita, meus irmãos, nossos comportamentos, ações, as nossas obras, elas irão testificar se de fato o Espírito habita em nós. E nós precisamos voltar rapidamente aqui, não precisa você voltar, eu vou só mencionar a Gálatas capítulo 5, verso 22. Se de fato o Espírito de Deus habita em mim, habita em nós, meus irmãos, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, tudo isso vai habitar em nós. Nós vamos testificar isso diariamente, porque é o Espírito de Deus que habita em nós. E uma vez que Ele habita em nós, se de fato Ele está em nós, isso que nós lemos aqui, mansidão, tudo isso, vai ser gerado em nós. Nós vamos exalar, nós vamos externar essas ações diante dos problemas, diante das adversidades, diante daquele momento que alguém pisa no nosso calo, quando alguém nos agride com palavras, quando alguém meus irmãos, caluniador, e aí a gente vai ver os frutos do Espírito nesses momentos. Quem vive no Espírito, nós vemos aqui que para os ensinamentos de Cristo, para o Evangelho, para o que está nos sendo apresentado aqui, quem vive no Espírito é quem está em conformidade com o que nós lemos aqui em Gálatas. Quem vive no Espírito é quem externa esses frutos. Quem, durante o seu dia, mostra na sua vida esses frutos. E aí, irmãos, nós vemos que, para alguns, ser cheio do Espírito Santo é
ter visões constantes, é falar em outras línguas, é ter visões, é ver anjos, é ver manifestações extraordinárias, é movimentos no meio do culto e da igreja. Para alguns, ser cheio do Espírito Santo é isso. Mas nós não vemos em Gálatas nada referente a isso. Ser cheio do Espírito Santo, como nós vimos aqui, é, por exemplo, ter domínio próprio, ter mansidão, ter amor, ter alegria, ter paz, mesmo em meio às adversidades, os problemas da vida, as quedas, né, que a vida nos proporciona, mas a gente ter paz, ter alegria. Ser cheio do Espírito Santo é, como o pastor Paulo Júnior fala, é comprar e pagar, é tomar emprestado e devolver, é ter um relacionamento que glorifica o Senhor com a esposa, com o esposo, é a criação, é você em casa com os seus filhos, o seu comportamento de filho para com pai, de pai para com filho, é se há temor do Senhor em seu comportamento em face de tudo isso. Isso é ser cheio do Espírito Santo, é tratar bem a esposa com dignidade, não agredir, tratá-la com menosprezo. Ser cheio do Espírito Santo é ter essas virtudes, e não ver anjo, ter visões, falar alto, falar outras línguas. Isso não é evidência de estar cheio do Espírito Santo. Oh, irmãos, como eu já me decepcionei com barulhos, com euforias, com visões, com sonhos. E quando a gente sabe, às vezes sabe de determinadas coisas, a gente fala, mas não era... Porque isso não é evidência do Espírito Santo. Evidência do Espírito Santo é o que nós lemos aqui. É quando os problemas, as adversidades vêm e a gente, segundo a palavra de Deus, sabe como conduzir a nossa vida. Sabe como ter temperança quando a gente vai resolver alguma coisa com alguém. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Somos cheios do Espírito Santo não pelas visões, anjos que vemos, etc. Agora, meus irmãos, como nós vimos aqui no versículo 9, esse texto, o finalzinho do versículo 9, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Que este texto em especial, ele incomode. Ele incomode porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se a sua vida, a sua conduta, ela é voltada aos frutos da carne, talvez você não tenha o Espírito de Cristo, e o texto está dizendo aqui, meus irmãos, a gente consegue compreender o perigo e o problema que é isso aqui. Porque aqueles que não são de Cristo, aqueles que não têm os frutos do Espírito Santo, provavelmente ouvirão naquele dia aquela célebre frase que falamos aqui: apartai-vos de mim, vós malditos que praticais a iniquidade. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Tem que ter o Espírito de Cristo para ser do Senhor. Sem a ação do Espírito Santo, nenhum homem pode tornar-se dele. Passamos a pertencer a Cristo quando o Espírito Santo habita e opera em nós. Vemos no versículo 10, o corpo está morto por causa do pecado. É o que nós encontramos aqui no versículo 10. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. O que é que Paulo está dizendo aqui? O que é que significa isso? Paulo não está dizendo que o corpo físico já está morto. Mas vá ao versículo 13 e vamos ver o que está dito lá. Versículo 13 do capítulo 8. Porque, se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. O que Paulo está dizendo aqui é que o que Paulo está dizendo aqui é uma ordenança a mortificar os feitos do corpo. Não é que o corpo fisicamente está morto, mas a mortificar os feitos do corpo, os feitos da carne.
Nosso espírito é vivificado, pois nascemos de novo, nascemos do alto, do Espírito de Deus. E é por isso que conseguimos vencer o pecado. O versículo 11 diz: se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Vimos aqui, melhor dizendo, ainda olhando a perspectiva, né, do versículo 10, deste corpo mortal que nós temos, que é herança do nosso Adão, herança de Adão. Nosso corpo tornou-se mortal em virtude do pecado de Adão, mas nosso espírito está vivo por causa da justiça de Cristo, é o que nós encontramos no versículo 11. Nós recebemos a herança da morte, vamos morrer por conta da desobediência e do pecado de Adão, do primeiro Adão. E do segundo Adão, que é Cristo, nós, meus irmãos, nosso corpo mortal, em virtude do pecado de Adão, recebemos esta dádiva, por assim dizer. Mas o Espírito que está em nós, o Espírito que está sendo aplicado desde o versículo 2, meus irmãos, por causa da justiça de Cristo, nos vivificará também. Do mesmo modo que o Pai ressuscitou o Filho pelo poder do Espírito Santo, também vivificará o nosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em nós. É o que está dito aqui no versículo 11. Versículos 12 ao 17 para finalizarmos. Temos uma promessa aqui de que somos filhos e herdeiros. Versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque, se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos da carne, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, confirmando mais uma vez o que nós trabalhamos aqui no segundo ponto. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Somos devedores. O que quer dizer esta expressão aí no início do versículo 12? Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, mas como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Temos uma dívida em vida, e quando temos uma dívida, nós temos que pagar. Se somos devedores, temos que pagar. E qual é a dívida, meus irmãos? É viver para o Espírito de Deus, é viver segundo o Espírito do Senhor. Essa é a dívida que temos aqui. Veja aqui o contraste de carne e de espírito. Somos devedores, mas a nossa dívida não é a carne. Então, nós somos devedores ao Espírito, a viver em Espírito, a andar nesta novidade de vida pelos frutos do Espírito que a palavra nos orienta. Nossa dívida não é com a carne, portanto, não temos compromisso algum com ela. Até porque, meus irmãos, quem vive segundo as práticas da carne, não pode agradar a Deus, é o que nós vimos lá no versículo 7. A carne tem que ser mortificada todos os dias. Uma frase que sempre citamos aqui: conceda ao pecado 1 centímetro e ele tentará conquistar 1 quilômetro. Frase do Joe Owen. Ceda 1 centímetro, ele tentará conquistar 1 quilômetro. Então a carne ela tem que ser mortificada todos os dias.
Mortificamos a carne como? Nos enchendo do Espírito, lendo a palavra, orando, meditando, praticando, irmãos, uma vida piedosa diante do Senhor. Agora, está muito claro aqui, temos esta dupla natureza. Se nós alimentarmos mais uma do que a outra, quem é que vai se sobrepor? Nós só vamos matar a carne se nos alimentamos das coisas do Espírito. Filipenses 4, verso 9, ou é 8. Finalmente, irmãos, tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é de bom grado, tudo que é louvor, seja isso que ocupe a mente de vocês. Fazendo assim, nós então estaremos mortificando a nossa carne, que não é simples e não é fácil de matar ela todo dia. É mesmo que vencer um gigante, mas com as armas do Espírito acontecerá como Davi, moleque pequeno, foi lá diante de um grande guerreiro, pressou uma pedra. Com as armas de Deus, com as armas do Senhor, nós venceremos. E nós temos à disposição, meus irmãos, as armas certas para lutar e vencer esta luta e esta batalha. Versículo 15, rapidamente aqui, nós vemos que este termo, Abba, Pai. Este termo, meus irmãos, quer dizer uma expressão muito íntima de alguém que se relaciona tão intimamente, tão próximo, de modo tão afetuoso com alguém, como, por exemplo, o relacionamento entre um filho e um pai, que chega perto do seu pai e diz, paizinho, meu paizinho, não diminuindo, não nesse termo diminutivo, mas não diminuindo o poder, mas assim, meu paizinho, meu Senhor, meu soberano, meu eterno, Senhor Todo-Poderoso, que comanda e conduz a minha vida, que tem sido misericordioso, longânimo, bondoso para comigo. É essa expressão que está aqui, Abba Pai, é uma expressão de amor, de afeto nesse sentido, de um filho que corre para a proteção dos braços do pai, mas que encontra refúgio pela soberania do seu pai, e ele não está diminuindo quando ele diz paizinho, mas uma expressão íntima de alguém que tem proximidade com o Senhor. E para nós finalizarmos aqui, o versículo 17, que temos, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e com Ele, se com Ele sofremos, para que também com Ele, se com Ele sofremos, para com Ele também sejamos glorificados. Uma palavra que nós encontramos aqui é uma palavra de consolo, uma palavra de triunfo. Nós encontramos aqui. Quando é que nós vamos, meus irmãos, de uma vez por toda, desfrutar desse privilégio de sermos co-herdeiros? Na eternidade, nós já desfrutamos, mas será completa, em que a nossa carne limitada, em que o nosso corpo mortal será revestido de um corpo imortal, será revestido de incorruptibilidade. É a palavra que nós encontramos aqui de esperança, uma palavra de triunfo, uma palavra que mostra o poder de Deus e mostra a obra graciosa de Deus para com a sua igreja, para com os seus eleitos. É o que nós vemos aqui. Uma palavra é de triunfo para o final de uma vida no Espírito. Só quem vai ser herdeiro com Deus e co-herdeiro com Cristo, só quem vai receber esta herança é os que andam no Espírito, é os que têm a sua vida voltada a andar no Espírito, que entendem que devem se afastar da corrupção deste mundo, que devem então abominar as práticas do pecado, que nós já citamos aqui, idolatria, feitiçaria, imoralidade sexual. Tem que anelar, querer as coisas de Deus, estar se enchendo das coisas de Deus. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe e que essa palavra, meus irmãos, nos enriqueça de conhecimento e nos console e nos conforte por termos entendido que éramos miseráveis, fracos, desgraçados em nós mesmos. E mediante a esta ação, aprove Deus, como está lá em Efésios, capítulo 2, aprove Deus, os decretos eternos dele, nos salvar e nos resgatar. Amém? Sentados mesmo, com sua cabeça, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por tua palavra, meu Deus, a qual nos instruiu nesta noite, Senhor. Que teu Espírito Santo nos
ilumine, e que essa palavra nos vivifique, Senhor, e essa palavra, meu Pai, gere e molde em nós a compreensão, meu Deus, de que somos filhos, de que somos herdeiros, e que precisamos, meu Deus, buscar as coisas celestes, pois temos recebido da Tua parte as armas necessárias para, Senhor, meu Deus, nos encher do Teu Espírito e da Tua presença. Nos ajuda, pois somos pequeninos, sê conosco, e que em nome de Jesus essa palavra, Senhor, alcance vidas, regenere, e que Teu Espírito Santo opere e trabalhe em nosso meio, e que seja tudo para a honra e a glória e o louvor de Teu santo nome. Em nome de Cristo Jesus eu te oro, Senhor. Amém e amém.